Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Eu canto porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Diga comigo assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, pois só Ele é santo. Amém. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com aiate no dia vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com aiate no dia vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em ti, Senhor, nós podemos tudo, pois nada é impossível. Amém? Nada é. Nessa animação aí eu não aceito não. Se eu não aceito, imagina Deus.
Nada é? Aleluia, nada é impossível para Deus. Vamos adorar o Senhor. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. O quê? Oh! Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, 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 oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode se realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Grita bem alto. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Para sempre tu és exaltado, Senhor. Para sempre tu és adorado. Glória a Deus. Por lá na cruz, seu sangue derramou,
o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia! Aplauda o Senhor com toda a vontade. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Pode assentar, abençoa quem está à sua direita, à sua esquerda. Diga para ele que haja graça, que haja unção, que haja vida. Que Deus possa trazer o revigorar do seu ânimo nessa tarde. E que essa palavra que será ministrada venha falar profundamente ao seu coração de uma forma muito especial. Bom, eu vou pedir para nós invertermos, desligar essa luz, que elas vão me aquecer muito aqui. Pode ser, a gente liga as outras, para poder, na realidade, tirar o aquecimento aqui de cima. Com as de lá vai ficar mais tranquilo para a gente. Tenho uma alegria de poder, nessa tarde, compartilhar com vocês. Eles vão colocar aqui um data show, um slide. Eu não vou passar todo o slide para vocês, porque vai ficar difícil para poder passar todo ele. Mas eu quero colocar algumas coisas para vocês que sejam muito interessantes dentro do nosso projeto. Nós entendemos que a igreja precisa crescer. Quem gostaria que a sua igreja crescesse muito nos próximos anos? Amém. Você acha que Deus também gostaria que isso acontecesse? Acha que essa é a vontade de Deus? Bom, se essa é a sua vontade e a vontade de Deus, por que não acontece? Não é, pastor Adriano? Se Deus quer que cresça, a gente quer que cresça, por que não cresce? Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo na vida, diga comigo assim, tem um processo. Diga comigo, tudo tem um processo. Tem o processo do namoro,
Depois do processo do namoro vem o quê? O noivado. Depois do noivado vem o quê? Depois do casamento vem o quê? Os filhos. E depois do quê? Aí começa a vir a perda de noite de sono, entendeu? E tal, as dificuldades, o aperto financeiro. Depois que os filhos chegam, aí muda radicalmente as coisas, né? Mas depois que chegam os filhos, que você já perdeu o dinheiro e tal, até com a faculdade, aí eles casam. E depois que eles casam, vem os netos. O que é isso? Isso é um processo. Agora, todo mundo desfruta desse processo? Hã? Não, nem todos. Alguns, na realidade, não casam, às vezes não têm filhos, né? Às vezes preferem ficar só. Alguns fazem um bem muito grande à sociedade, porque eles resolvem, por exemplo, adotar um cachorro. E tem gente que a capacidade dele é para criar cachorro, não é para criar filho. Então é melhor realmente que, para que seja bem para a sociedade, ele cuide de cachorro. Então, o processo, ele segue uma linha natural, mas pode ser que ele não aconteça em todos os lugares, na vida de todas as pessoas. Amanhã eu vou falar sobre o símbolo e tal, explicar isso aí. Pode descer para mim, para o 2. Nós entendemos claramente que crescimento de igreja tem a ver com um processo. Já que é uma vontade de Deus, também é uma vontade nossa, há um processo, há algo a ser feito. E nós, a equipe GCL Brasil, né, uma grande equipe de pastores, formada por homens aí que estão liderando esse trabalho de frente, como o caso do pastor Aguinaldo, pastor Fabiano de Cataguás, que tem nos deu um grande apoio no decorrer desses anos, apesar agora da sua enfermidade nos últimos dias, o próprio pastor Natanael e muitos mais, como o pastor Rafael, pastor Jefferson. Nós somos uma grande equipe, pastor Suame da 4ª região, que é a região do meu coração, né? Eu tenho 2 regiões, a região que eu moro é a região que está meu coração, né? Eu chego lá e digo para eles que é o lugar que manda, né? Tambaqui e Açaí, viu? Terra boa. Homens e mulheres extraordinários que estão compondo com a gente, como a missionária Adriana, que veio agora para o GCL Brasil Kids e outros mais. Vou apresentá-los amanhã de uma forma mais clara para vocês. Nós fizemos uma análise e chegamos a uma conclusão muito clara que há um processo de crescimento. E eu gostaria de falar para vocês, e esse é o objeto desse nosso trabalho, dessa nossa conferência desse ano, que é esse quadrilátero. Nós chamamos o quadrilátero do crescimento. E leiam para mim, quais são eles? GCL, a escola de formação de líderes, o culto de celebração e o discipulado. Então, eu já quero começar a deixar bem claro para vocês o seguinte: uma igreja que escolhe trabalhar com pequenos grupos, não é apenas ela ter escolhido participar de pequenos grupos que vai fazer ela crescer. Eu fui num velório um dia desse numa igreja, que ela deve ter entrado para a tal da visão celular há uns 20 anos atrás. Porque quando eles entraram para a visão celular, eles pintaram lá na faixa do tempo uma igreja na visão celular, né? Eu fico pensando assim, o cara do mundo, da rua, que passa lá, ele diz, pois é, olha como é que chegou esse povo, agora já está fazendo negócio pelo celular, né? Porque não entende, quem está no mundo não sabe o que é esse negócio de... acha que é celular. Mas, ô bispo, eu vi que já tinha tantos anos, não é? Que estava escrito isso lá, porque já estava assim bem apagado, ela já estava bem apagada. E eu fiquei do lado de fora, olhando aquela imagem daquela igrejinha, né? Eu estava no velório do padrasto, do pai do Claudinelli. O Claudinelli está aqui, né? Ele deve estar por aí. E eu estava lá de fora olhando e vi aquela imagem bem apagada, uma igreja na visão celular. E eu sei que aquela igreja não tem conseguido assim desenvolver bem nos últimos anos. Ela talvez tenha entendido que colocar lá uma igreja na visão celular, uma igreja em célula, iria resolver todos os seus problemas. E eu digo para vocês que há no meu coração um certo desespero em relação a vocês nesse contexto. Porque pode ser que você ache que só de dizer que a minha igreja tem GCL, ou que eu vou ter 2 GCL, 10 GCL, 20 GCLs, que isso vai colocar a tua igreja num outro patamar. E eu quero dizer uma coisa para você, desça para a terra, porque não é essa bem a realidade. Existe alguma coisa sobre pequenos grupos que nós vamos ter que nos inteirar nesses dias, para que você não saia daqui iludido. GCL não é uma obra de mágica, não é uma varinha de condão. Eu quero dizer uma coisa para você, GCL é um negócio que dá muito trabalho. Mas é muito trabalho, não é pouco não, é muito trabalho. Quando eu resolvi abraçar essa visão, em 2007, eu ainda era pastor da outra igreja, não era dessa que estou pastoreando, eu comecei a frequentar um congresso como esse daqui, eu fui em muitos congressos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu chegava no congresso com algumas dúvidas, mas eu voltava para casa com mais dúvidas ainda, porque eles falavam de coisas que eu não conseguia compreender. Então é possível que você que está aqui hoje
volte para casa com muitas dúvidas. Quanto mais dúvidas você tem, mais sinaliza que você está aproximando do caminho de receber uma clara visão daquela situação. Outra coisa, não ache que as coisas vão ser no estalar de dedo. Eu gastei aí quase 10 anos dessa caminhada para poder entender o que era trabalho com pequenos grupos. Foram muitos anos estudando, lendo, participando de congressos, voltando, tentando, fazia de um jeito, ia, não dava certo, refazia. Nós começamos na Igreja Industrial no ano de 2011 para 2012, com 12 GCLs. E nós viemos caminhando. Então, quando eu cheguei em 2015, nós ainda tínhamos 12 GCLs, 13 GCLs, 15 GCLs. Nós não conseguimos romper. E eu tenho observado que pode ser que muitos de vocês que estão aqui se entusiasmem, achem que vão chegar lá, vão implementar isso domingo à noite, e que no ano que vem vocês já vão estar aqui com 50 GCLs. Não é bem assim. É tudo um processo. Nós vamos caminhando, as coisas vão se ajustando, né? Nós vamos ter que ter muita paciência, porque dentro das nossas igrejas existem pessoas que não vão querer abraçar essa ideia com a gente. E nós não podemos fazer como alguns fizeram, e eu ouvi muitos fazerem isso, dizendo, agora é essa visão, quem não quiser, está fora. Cara, você vai se arrebentar, porque pode ser que tem muita gente que vai embora, e que são quem sustenta financeiramente. Aí você vai ficar com uma visão, e sem dinheiro para poder fazer acontecer a visão. Então, ao invés de adiantar a situação, você colocou a piorar. O que você precisa fazer? Eu tenho dito isso para os pastores. A minha sugestão, nós temos uma estrutura. E eu fiz a besteira, né, de informar para vocês aqui no WhatsApp, para vocês fazerem pergunta. Tem 300 mensagens de WhatsApp. Eu comecei a dizer, gente, tem um tempo que eu invento as coisas e tal. Eu consegui abrir umas 5 ou 6 primeiro ali, não sei nem o que eu vou fazer com aquele negócio. Mas eu vi um monte de perguntas. E aí, e agora? Nós vamos quebrar, fazer tudo, reforma, não faz? Tira departamento, tira escola dominical, faz? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos construir uma estrutura do lado de fora, mais ampla, maior, legal, vamos levantar as paredes dessa estrutura, vamos subir essa estrutura o mais alto que nós puder. Depois que ela estiver bem alta, nós vamos cobrir essa estrutura. Depois que você cobriu essa estrutura, aí você quebra as paredes que estão lá de dentro. Mas se você começar a quebrar as paredes antes de erguer outra estrutura, você vai ficar sem a casa de morar. Então, processo, paciência, visão, clareza, firmeza, muita paciência. Tenta mais um pouquinho, espera mais um pouco. As coisas de Deus chegam no tempo certo. Deus está no controle. Quem assopra o vento é Ele. Põe o teu barquinho no mar e espera o vento soprar. Levanta a vela e deixa o vento te levar, que você vai chegar no lugar. Tenha calma. Mas uma coisa eu digo para vocês, nesse processo, não é só dizer que nós temos GCLs. Existe aqui um quadrilátero que nós precisamos fechar, para que nós possamos experimentar o crescimento verdadeiro. Um crescimento contínuo, um crescimento robusto, um crescimento firme, sólido, que vai lhe dar a graça de ver a tua igreja cada dia dando um passo mais seguro para frente. E nós entendemos então esses 4 lados do quadrado, que é o GCL, a escola de formação de liderança, o culto de celebração e o discipulado. Esses 4 temas nós estamos abordando aqui nesse congresso. Pastor Aguinaldo tem ministrado sobre o culto, pastor Azaf Borba está ministrando sobre o culto, pastor Cezinha hoje falou sobre a questão de culto, porque nós entendemos que é um conjunto. Veja bem, você pode ter excelentes GCLs, reuniões maravilhosas, porque para fazer GCL é a coisa mais simples do mundo. Você precisa ter uma casa agradável, um líder de bom relacionamento, pessoas amorosas, né, Emília? E aquilo virou uma grande festa. Vai vir gente, vai vir. Tem uma coisa que é impressionante. Eu vi aqui uma pergunta, eu vou fazendo algumas enquanto for presente. Como é que eu faço para o meu GCL atrair as pessoas do bairro? Não preocupa, começa o GCL que de uma maneira inexplicável começa a chegar gente. É uma coisa impressionante. Não preocupa, vai ter gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você tem uma reunião muito agradável. Aí você tem um ambiente muito agradável. Um lanchezinho muito agradável. Eu tenho uma casa aqui, que é da Inês. Cadê a Inês? Hoje é bom que eu estou todo mundo aqui, eu posso falar para vocês e provar, né? A Inês é dona de um buffet em Belo Horizonte, uma das melhores cozinheiras, um dos melhores buffets que existe em Belo Horizonte. Você pensa o que é o lanche na casa da Inês. Quando foi para a Inês vir para a Igreja Uerliana, já falei da Inês em diversas regiões quando eu passei. Hoje ela está aqui para vocês conhecerem pessoalmente. E ela foi me procurar, ela foi da Igreja Uerliana, converteu na Igreja Uerliana, aí ela teve que dar um passeio em uma outra denominação por uns tempos. Aí, uns anos atrás, ela chegou e disse, pastor Gilberto, eu estou sentindo de voltar para a Igreja Uerliana. Como é que eu faço? Diz, há uma condição. Você vai ter que abrir a sua casa para ser um GCL. E ela diz, tem uma condição, que eu dê o lanche toda semana. Eu falei, mas aí não é justo. Ela diz, não, eu quero fazer. Eu tenho lá um buffet e tal. E aí eu falei, bom, então eu topo. E aí eu assumi o GCL na casa dela.
né? Porque casa de gente que tem boa comida, eu não sou bobo de deixar para outro. E eu liderei esse GCL lá um tempão. E eu vou dizer uma coisa para você, pauleira, só coisa top, né? Um lugar que não tem dificuldade de atrair gente, um lugar que não tem dificuldade de receber gente, não é problema. Só que lá, nós recebemos um pessoal, fazer uma coisa agradável, uma palavra agradável, e tá um lanche agradável, tudo bom. Aí quando chega domingo, o cara que teve no GCL na quinta-feira, eu digo, agora vamos lá na minha igreja. E aí você pega o cara que teve no seu GCL e leva na sua igreja, no seu culto de celebração. E aí aquele ambiente agradável, aquela casa agradável, aquela coisa, o cara chega, é uma tragédia. O culto é o culto espada, né? Chato, comprido, cansativo. Eu digo que em algumas igrejas, né, há uma liturgia muito interessante. O louvor, né, e tal, faz um louvor bem longo, e tal, bem longo. E aí depois do louvor vem as oportunidades, que é uma outra coisa terrível, né? Aí depois das oportunidades vem o grupo de coreografia, e lá vai. E aí depois vem a parte mais importante do culto, que é a... Não, é os avisos, porque eles, entendeu? Toma mais outra parte e tal. Aí no final tem uma palavrinha xoxa, sem vida, de um pastor que não teve tempo para preparar, ou não quis preparar, ou não se envolveu para preparar. E aí aquele cara que foi naquele GCL e viu vida, e foi alimentado e tal, ele vai querer voltar naquele culto? Ele vai querer ficar naquele GCL, ele não quer fazer ligação com o culto. Aí alguns pastores têm me procurado e dizem, pastor Gilberto, estou com um problema. Há um monte de gente no GCL que não vem para os cultos. Eu também tenho ainda esse problema. Isso é uma coisa natural. O bispo Elisiário um dia me deu esse conselho. Eu estava com a irmãzinha que já tinha muitos anos. A primeira visita do primeiro GCL. Aliás, o anfitrião do primeiro GCL do Industrial também está aqui, né? Veio que está conosco daí, que é o Saulo. Não sei se ele está aqui dentro nesse momento. Está lá atrás, está o Saulo. Quando nós fomos começar na casa do Saulo no ano de 2011, 2010, 2011. E foi o Fernando que começou. Quem foi o primeiro líder lá? Foi o Ronei, saiu, você assumiu o lugar do Ronei, não foi isso? Fernando. A esposa do Saulo saiu na rua e disse, Senhor, eu preciso convidar alguém para poder vir no GCL. Quando ela saiu do lado de fora, a vizinha do lado estava do lado de fora, Dona Odália. E ela convidou a Dona Odália para vir para o GCL. E aquela mulher aceitou aquela reunião, a vir àquela reunião. E a partir daquela reunião, daquele dia, ela se tornou a pessoa mais frequente nos GCLs. Ela frequentou os GCLs por 4, 5 anos, mas ela nunca foi no culto. E um dia, o bispo era o bispo geral, ainda estava em São Paulo, ele foi me visitar, e eu disse para ele, bispo, uma coisa que está me preocupando, uma irmãzinha que vem já há anos frequentando o GCL, mas ela não vem no culto. Ele falou comigo assim, pastor Gilberto, espere o tempo de Deus. No tempo de Deus, essa irmãzinha vai vir. Ele já estava no Rio, já estava em Petrópolis. Era o bispo geral, estava em Petrópolis. O bispo veio ser bispo da segunda região. E no dia do batismo dessa irmãzinha, o bispo estava lá no acampamento. Ela com 70 e tantos anos de idade. E ela foi descer as águas do batismo. O bispo, essa é aquela irmãzinha que eu conversei com o senhor há tantos anos atrás, que já frequentava um GCL há 4 anos. Ela não tinha vindo à igreja. Ela passou a vir à igreja, ela entrosou na igreja. Eu a batizei e alguns anos depois ela faleceu. Partiu para o Senhor numa experiência extraordinária no meu ministério como pastor. Digo para você uma coisa, Deus está comprometido com esse processo. As coisas vão acontecer, mas é preciso que haja uma conexão. Eu preciso ter um trabalho muito bom de GCL, mas o meu culto de celebração precisa ser um espetáculo. E aí que você diz, pastor, o que o senhor fala de espetáculo? O senhor está falando de show? Eu gostei muito daquela ilustração, eu estou ouvindo muita gente aqui, não vou saber dizer, eu acho que foi o Pedro, né, que falou sobre aquela questão, ou Cezinha, não me lembro mais, do cinema, né? Por que você deixa de assistir o filme na tua casa e vai para o cinema? Porque se cria um ambiente, há alguma coisa ao redor daquilo. Os nossos cultos precisam ter esse ambiente. Eu tenho levado os amigos lá na igreja industrial, eu tenho a alegria de pastorear uma igreja extraordinária. Você chega lá, há um ambiente agradável, há algo que nos toca. Você entra num culto e sente algo diferente, há um envolver de Deus, há uma graça. Então as pessoas são ganhas nos GCLs, mas há uma conexão com o culto de celebração para que elas integrem a igreja. Isso é fazer o corpo de Cristo crescer de uma forma graciosa, contínua. Então esses 4 lados do processo precisam estar bem orientados. O GCL, a escola de formação de líder, o culto de celebração e o discipulado. Mas eu não quero falar de nenhum dos 3 primeiro, eu quero falar sobre o discipulado, que esse é um dos nossos maiores gargalos.
Talvez esse seja o grande problema. Desde que eu comecei a ler sobre discipulado, já me disseram que o discipulado é a única forma que tem de fechar a porta dos fundos. Porque as pessoas entram por uma experiência, vêm pelo GECEL, vêm por um culto, mas como elas não são bem acompanhadas, elas acabam indo embora. Há uma necessidade premente de nós abrirmos nossos olhos para a importância do discipulado. E o que é discipulado? Eu trouxe para vocês algumas definições, né? Eu fui juntando algumas coisinhas, uma coxa de retalho, para que você talvez possa me ajudar numa definição. Eu vou pedir os meninos para poder colocar para mim o slide de número 5, pode ser? E eu gostaria que vocês lessem para mim o que é discipulado nessa concepção. Pode ser? 1, 2, 3. Vamos para o 6. O próximo. O último, esse aí é o que eu quero segurar nele, que vai ser a nossa definição de discipulado. 1, 2, 3. Põe o próximo, só para eu poder fazer uma menção com eles aqui. Veja bem. O próximo slide. Isso. Na minha perspectiva, e em tudo isso que vocês falaram e leram, há algumas palavras que eu quero destacar em relação ao discipulado. Diga comigo assim: relacionamento intencional, vida com vida, processo contínuo de treinamento. Agora volta para mim no slide de número 8, por gentileza, que eu quero firmar com vocês uma coisa aqui. Essa ideia, e eu vi isso muito no nosso meio, classe do discipulado, é a classe da escola dominical do domingo de manhã. Isso não é discipulado. Discipulado não é uma classe de escola dominical. O que é discipulado? Nós vamos ter que entender perfeitamente o que é discipulado, porque senão a gente vai ficar... Vocês lembram, quem é os mais velhos aí, igual o Cidenilson, vai lembrar da propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é. Se parece, mas não é, não é, não é. Parecer não resolve. Parecer e não ser não resolve. Então, parecer ser discipulado, ter ideia de não resolve. Pastor, eu tenho uma classe de discipulado na minha igreja domingo de manhã. Aqui, isso não é discipulado. Discipulado não é uma classe em que você prepara uma série de estudos e ministra uma série de estudos para aquelas pessoas. Não existe. Veja bem, se não houver, o que nós vamos deixar bem claro, e é o que eu quero destacar para vocês nesse livro, discipulado é o processo. Então, não é estático, não é um momento. Discipulado é um processo. É um processo que leva as pessoas a conhecerem a Cristo, acompanhando-as na consolidação, no crescimento, na maturidade e na frutificação espiritual. O bispo Elisiário está fazendo um programa de discipulado comigo e com mais 3 superintendentes da Grande BH. Veja bem, eu sou um novo convertido? Não. Eu já sou um pastor que já tem algum tempo. Os outros 2 têm até mais tempo do que eu. O que o bispo está fazendo? Ele está nos discipulando. O que o bispo está fazendo com esse trabalho? Ele está nos levando e nos acompanhando na nossa maturidade e na frutificação espiritual. Aonde que está o problema do discipulado dentro da nossa igreja? Nós entendemos que cada um de nós somos um ser autônomo, que nós fazemos o que dá na nossa cabeça, que não tem ninguém para nos acompanhar. E a gente faz aquilo que Deus nos revela, aquilo que Deus nos conduz. E não há pessoas com as quais nós nos relacionamos para conhecer qual é a vontade de Deus através das pessoas. E aí o que se tem? Porque eu acho que é isso, porque Deus falou comigo, o meu coração está pedindo isso. E aí a gente vai construindo coisas que na realidade não tem a ver com o plano de Deus na nossa vida. Todos nós precisamos ter 2 coisas. Diga comigo assim: eu preciso ser 2 coisas. Eu preciso ser discipulador e eu preciso ser um discípulo. Eu estou em fase de crescimento. E eu espero que não seja só abdominal.
né, que o crescimento espiritual esteja mais em voga do que o abdominal. E quem é que me ajuda nessa fase de crescimento? O meu bispo, que é o meu discipulador, que me chama, me dá umas apertadas e tal, dá umas ajustadas, chama atenção e diz: isso está legal, isso precisa melhorar. E aí, como é que está a tua vida, como é que estão os teus problemas, quais são as tuas dificuldades? E eu tenho a liberdade de chegar para ele e dizer: bispo, o bicho está pegando e tal, a situação está caótica e tal. E eu sei que de vez em quando ele perde o sono comigo por algumas coisas, mas eu tenho que ter alguém a quem eu me reporte, a quem eu dê uma satisfação. Irmãos, a ausência do discipulado no nosso meio trouxe um dano terrível à igreja. As pessoas recebem um chamado, são que se convertem, nascem na igreja e tal, vão desenvolvendo, recebem um dom e elas começam a fazer algumas coisas. Só que como elas não são acompanhadas, elas carregam sobre si ainda alguns carrapichos que elas trazem do mundo. E depois de algum tempo, esses carrapichos costumam levar a um nível de deterioração maior. E por isso nós vemos tantos pastores que se envolvem às vezes numa sexualidade promíscua, que se envolvem em problemas na área moral, em bebida, porque eles não têm alguém a quem eles prestam conta, eles não tem alguém com quem ele se relaciona. E veja bem, eu não estou falando em prestar conta como ter um superior a quem eu tenha que obrigatoriamente dizer para ele os meus pecados ou a minha vida, mas em alguém que eu confio plenamente, sabendo que ele é o meu ajudador e que ele vai me dar uma força para poder continuar caminhando. Então, se nós não temos alguém que nos puxa para cima e nós não nos tornamos alguém que puxa alguém de baixo para cima, nós não estamos cumprindo a grande comissão, porque a grande comissão é um mandamento contínuo. E eu gosto muito, né, de uma afirmação, talvez ela não possa ser literalmente trazida ou colocada lá no pé da letra bíblica, mas eu gosto muito de alguns que dizem assim: indo pelo mundo, façam discípulos. Ou seja, na caminhada que nós vamos caminhando, nós vamos produzindo discípulos de Cristo. Mas para que a gente possa fazer isso com maturidade, para que a gente possa fazer isso com segurança, nós precisamos também de ter gente que nos ajude no crescimento. Eu sempre entendi na minha vida que eu preciso ter gente a quem eu esteja diretamente subordinado para que eu possa aprender com ele, e eu preciso ter gente a quem eu possa influenciar no processo de crescimento. É isso que vai produzindo um processo contínuo de crescimento na vida da igreja. Eu influencio pessoas à medida que eu sou influenciado por pessoas. Vocês estão vendo aqui alguns homens que eu tenho trazido para estar com vocês, que são pessoas que me inspiram. O pastor Pedro Estrela é o camarada que determina a minha linha ministerial, e de vez em quando ele me chama e diz: você vai ter que mudar isso, você vai ter que adequar. Ele é muito jeitoso, né? E tal, você já pensou, você já observou que isso aí precisa... Olha, eu devo muito a esse menino que tem quase idade para ser meu filho. Aliás, ele tem idade para ser meu filho. São 18 anos de diferença. À medida em que a gente coloca alguém sobre a gente, em quem a gente confie, em quem a gente tem paixão por estar junto. E eu vou dizer uma coisa para vocês: existem pessoas que eu tenho paixão por estar com elas. Eu tenho paixão por estar com o bispo Elisiário. Eu não o amolo mais, né, porque eu sei que é um ocupado, mas eu tenho paixão de estar com ele. Eu tenho paixão por estar com o Pedro, porque todas as vezes que eu estou com essas pessoas, elas produzem um negócio muito agradável dentro de mim, e eu volto melhor para casa. Eu nunca estive com o bispo Elisiário e voltei pior. Eu nunca estive com o Pedro e voltei pior. Eles sempre me levam a estar num nível mais alto. E aí o que eles fazem? Eles conseguem fazer com que eu consiga produzir em outros esse desejo de também continuar avançando. Então, você precisa de ter um discipulador na sua vida, alguém da sua confiança, alguém com quem você se relacione, pensando na sua frutificação contínua, no seu processo de crescimento. Irmãos, para mim, a minha vida espiritual é uma escada. Nós estamos subindo gradativamente, degrau por degrau. Não precisa pular de 2 em 2, como às vezes ele faz. Um dia nós estávamos subindo um prédio, ele falou comigo assim: vamos de escada? Eu falei: eu prefiro de elevador. Não, vamos de escada. E aí quando ele começou, que ele passou a dar 2 degraus por cada passo, eu falei com ele aqui: se o senhor vai me humilhar daqui até lá em cima, o senhor vai de escada, eu vou de elevador. Aí ele falou: não, então eu vou subir degrau por degrau. Então vamos, porque eu não dou conta de subir de 2 em 2. Na minha vida espiritual é desse jeito, eu não dou conta de ir de 2 em 2, mas eu vou de 1 em 1. E de vez em quando a gente dá uma paradinha, puxa o ar. Mas a gente precisa estar subindo. Você tem que chegar no final do ano e dizer: o meu ano foi melhor do que o ano passado. Eu subi alguns degraus. E isso só vai acontecer se tiver alguém acompanhando, se alguém estiver te dando um feedback. Por isso eu entendo esta declaração como sendo uma perfeita declaração de discipulado. Discipulado é um processo pelo qual levamos as pessoas a conhecerem a Cristo, acompanhando-as na sua consolidação, no crescimento, na maturidade, na frutificação espiritual. E isso precisa estar presente nas nossas vidas. Se você não tem alguém a quem você se reporte para te cobrar os seus frutos, você não está vivendo um processo de discipulado.
E aí, pode descer então para o outro aí que nós estamos, que eu quero, que é o número 9. Eu quero destacar estas frases que para mim são muito importantes. Se vocês quiserem levar essas frases, eu acho que elas seriam muito importantes, apesar de todos estar muito claro no livro. Estou fazendo um resumozinho rápido para vocês. Discipulado para mim envolve relacionamento intencional. Eu tenho uma intenção de estar com fulano. Eu tenho uma intenção de estarmos juntos. Eu tenho intenção de nós crescermos. É relacionamento intencional. Relacionamento intencional, vida com vida. Então, quando eu vou fazer o meu discipulado com os meus pastores, eu tenho 4 pastores na igreja industrial, então eu sento com eles e eu começo dizendo, e aí, quero compartilhar com vocês, essa semana eu tive uma experiência boa, Deus me abençoou, Deus me deu um sonho, mas eu também estou passando por algumas dificuldades, com família, com saúde, estou tendo uns problemas, também temos um desafio aqui na vida ministerial, essa semana talvez não me foi muito boa, eu acabei não conseguindo fazer as minhas devocionais como eu queria. Eu começo me abrindo com eles e colocando para eles as minhas dificuldades. E aí eles começam a ter a segurança que eles também podem começar a compartilhar as suas dificuldades. E aí nós vamos juntos. A nossa reunião discipular desses dias acabou. Eu cheguei em casa, era 00:30. Nós estávamos, nós 4 pastores, numa segunda-feira, numa pizzaria, comendo pizza, nós 4. Minha mulher falou comigo assim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, com bastante sinceridade. Eu tenho que confiar muito para saber onde é que você estava, 00:00 e tal, 1:30, você chegando em casa, essas horas. Eu não sei onde é que você estava, o que você estava fazendo, com quem que você estava. Eu estava com os 4 pastores, 4 manjão, comendo pizza, segunda-feira, até 00:00 e caquerada. Nós estávamos consolidando, nós estávamos criando vida com vida. Nós estávamos propiciando um ao outro a liberdade de ministrar um ao outro, porque eu quero dizer para você, cada encontro que nós temos é um encontro que me traz um crescimento, uma alegria, é um momento de festa, é um momento de regozijo, é um momento da gente chorar junto. Aí quando nós terminamos, eu digo agora, quais são os nossos desafios? O Bispo Eliseu sempre faz isso com a gente, nós vamos orar por quê agora? E quando chega na outra semana, no outro encontro, ele diz, e aí, por aquilo que nós oramos, deu certo? E aí geralmente ele anota, para poder lembrar o que foi que nós pedimos, e aí nós vamos sendo acompanhados. Irmão, vocês estão entendendo o que é isso? Isso é vida. Vida com vida, vida na vida. Processo contínuo, não é algo estático nem momentâneo. É todo o tempo. Todos nós temos que estar continuamente dentro do processo discipulado. E como é que nós fazemos o processo do discipulado contínuo na igreja? Aí eu quero trazer para vocês a experiência minha, porque eu posso falar da minha experiência. Eu tenho lá meus 4 pastores, dos quais 2 são os coordenadores dos GECELs da minha igreja. Quantos supervisores estão aqui de GECELs? Deixa eu ver, por exemplo, 1, 2, 3, 4, não, da minha igreja, só da do industrial. Eu tenho uma meia dúzia deles aqui. Aí, 2, 4, 6, 7. 6. Eu sou o discipulador dos 2 coordenadores. Então nós nos encontramos, os 2 coordenadores, o pastor Rafael, o pastor Jefferson. E aí eu digo para eles sobre a nossa linha de trabalho. O que eles fazem? Eles são os discipuladores desses supervisores. Cada um desses tem os seus supervisores com que eles se encontram. Então eu encontro com eles, eu ministro vida na vida deles. E aí eles passam para poder encontrar com os seus supervisores. Os supervisores que estão aqui, diversos deles, o baterista que estava aqui ainda há pouco, cadê o Júlio? Essa é uma hora boa. Aí, meu filho, é hora de eu achar onde é que está essa turma. Está lá atrás. Fica de pé, Júlio. A turma é o melhor supervisor que eu tenho dentro da minha igreja do industrial hoje. Esse menino é muito bom de serviço. Solteiro, tá, meninas? Bem empregado, bom salário, tá? Uma multinacional, solteiro, tá bom? As meninas aí, manda o currículo para mim aí, que a gente vê o que pode fazer. Eu preciso casar esse cara. Fazer uma seleção, processo seletivo, isso aí. Nem sei porque que eu falei isso, eu me perdi aqui no trem já. Pois é, vamos botar, baixa. Os coordenadores são os discipuladores desses supervisores. E esses supervisores são os discipuladores de até 5 líderes de GECELs. Então eu me encontro com os coordenadores e eu ministro vida para eles. Os coordenadores encontram com os supervisores e ministram vida para eles. Os supervisores encontram com o líder do GECEL e ministram vida para os líderes do GECEL, para os 5 líderes. Os líderes do GECEL encontram as ovelhas da igreja e ministram vida na vida delas. Então, dentro do projeto GECEL, nós conseguimos estabelecer uma dinâmica de discipulado dentro da igreja, que eu não consigo enxergar uma forma de fazê-la, senão pelo GECEL. Não consigo ver como estabelecermos esta estrutura de discipulado, senão pelos GECELs. E aí nós vamos formando uma igreja, em que quando o pastor fala, eu falo, os coordenadores entendem, os supervisores entendem, os líderes entendem, e nós vamos comunicando a toda a igreja o que nós estamos fazendo, qual é a nossa intenção, o que é que nós queremos, e como nós vamos nos alimentando espiritualmente, como que nós vamos desenvolvendo. Por isso, esse processo contínuo. Sempre haverá alguém cuidando de alguém, alguém que está ministrando a vida de alguém. Por isso,
discipulado não é uma classe, não é um encontro de escola dominical, não é apenas um momento. Discipulado é um processo, é vida. E eu quero aí perguntar a vocês uma coisa. Pode colocar o slide 10. Qual o melhor modelo de discipulado? Esta foi a minha pergunta durante esses últimos tempos. Esse livrinho aqui eu escrevi, e eu já disse isso para ele. Pastor Aguinaldo foi responsável por essa situação. Em uma reunião ele me apertou, ele foi me apertando e tal, e eu dizia, ele dizia, não é isso, isso não me basta, isso não me basta, isso não me basta. E eu voltei para cá e disse, eu vou ter que fazer alguma coisa para esse cara. Eu preciso respondê-lo, então eu vou ter que fazer. E eu comecei a pesquisar, a estudar, e eu disse, eu preciso ter um modelo. Qual é o modelo? Existem muitas coisas que têm sido ofertadas aí. Por gentileza, o modelo 11. Pode parecer muita pretensão, dizer, pastor Gilberto, o senhor teve uma revelação do modelo do discipulado de Jesus? Eu digo para vocês o seguinte, depois de ter lido bons livros sobre discipulado, eu entendi que existem 5 marcas muito claras para um discipulado segundo o que Jesus fez. Eu não vou conseguir pregar para vocês esses 5 pontos, porque eu gastaria muito tempo. Não tenho condições. Vocês vão ter que ler o livro. E eu sugiro que vocês façam isso. Acho que na realidade ele vai trazer, sim, uma grande contribuição para aquele quadrilátero wesleyano do crescimento na parte do discipulado. Mas, deixa eu ver onde é que está esse slide aqui. Eu vou pedir para você ir lá para ele. Você vai só achá-lo aqui. Por gentileza, coloca para mim o 43. Comecei a fazer uma análise muito clara sobre a questão do discipulado. São os capítulos que estão aí. Se você pegar o seu livro, você vai ver, são exatamente o tema dos capítulos. Discipulado inicia-se com com o quê? Não sei se vocês já pararam para poder observar. Quando Jesus vai chamar os discípulos, que vai formar a equipe, o que é que ele diz para eles? Qual é a palavra que ele dá para eles? É mais ampla. Negue-se a si mesmo. O que mais? Tome o quê? A cruz e siga-me para onde? Veja bem, se eu falo com o cara assim, eu estou indo para a praia, peguei a minha roupa de praia, e eu digo para ele, pega a tua roupa de praia e siga-me. Para onde ele, aonde que está na cabeça dele que nós vamos? Para a praia. O que Jesus diz? Negue-se a si mesmo. Pega o quê? E para onde? Para onde? Para a morte. O ponto de partida do discipulado é a morte. Tudo começa com a morte. Se não houver morte, não existe processo de discipulado. Por isso ele vai dizer, pegar a cruz e seguir-me para onde? Para o Calvário, para que você morra como eu vou morrer. O chamado ao discipulado é um chamado à morte. A morte do quê? Do eu. Porque só quem conseguiu matar o eu pecador vai ter autoridade para poder produzir alguém livre do eu pecador. Alguém que ainda não morreu na cruz não tem autoridade para produzir discípulos. Quem não teve uma experiência de morte do eu, vai produzir discípulos defeituosos. Um líder soberbo produz líderes soberbos. Um líder promíscuo produz líderes promíscuos. Um líder avarento produz líderes avarentos. Um líder arrogante produz líderes arrogantes. Um líder de temperamento ruim produz gente de temperamento ruim. Nós produzimos aquilo que nós somos. Se nós não morremos para essa natureza terrível, não vamos produzir nada que presta. Por isso o primeiro chamado é a morte. Ele diz, se o grão de trigo não cair e não morrer, ele não produz fruto. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. A morte é o ponto de partida da vida do cristão. A morte é o ponto de vida do cristão. Se o eu não for colocado na cruz, como Paulo diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O desafio é a mortificação da natureza humana, para que eu possa começar a caminhar e seguir os passos do mestre para viver a vida que ele viveu.
Eu digo aí, o cristianismo é um paradoxo muito interessante, de morte e vida. Você precisa morrer para entrar na vida, porque se você estiver vivo, você não participa dela. É na morte que nós encontramos a vida. Infelizmente, esse princípio da morte não tem sido bem trabalhado no nosso meio. As pessoas chegam e nós, como pastores, olhamos para elas e as vemos numa boa posição social, às vezes numa boa formação intelectual, com um bom fundo de reserva de dinheiro, um bom cargo público. A gente diz, vai ser um ótimo diácono, vai ser um ótimo líder, vai ser um ótimo presbítero. E nós não trabalhamos com essas pessoas a mortificação dos seus defeitos. Nós não levamos um tempo com elas para descobrir quais são os seus problemas. E aí eu digo para vocês, num primeiro momento, essas pessoas se convertem, têm uma experiência de salvação e elas começam a produzir. Mas se elas não são transformadas, se elas não são levadas a um confronto, porque a vida cristã, irmãos, ela não é uma vidinha de conto de fada, de uma fadinha, de uma varinha mágica que você toca na cabeça do cara. É um processo. Então ele vem e ele abre o seu coração e ele começa a compartilhar, dizendo, eu tenho problema na sexualidade, eu tenho problema de pornografia, eu tenho problema com dinheiro, onde eu trabalho, eu tenho problema com desvio de verbas, e ele precisa ser trabalhado nesse ambiente. Eu gostei muito daquela fala do pastor Danilo, daquele cara que agora se converte e diz, eu tenho que pagar. Isso é um princípio de alguém que morreu, que não está preocupado mais consigo. Olha, uma evidência de alguém que morreu é alguém que não tem preocupação com a sua imagem. Quando eu vejo a pessoa dizer, mas a minha imagem, porque eu fiquei mal. Cara, se você está preocupado com a tua imagem é porque você está vivíssimo. Porque quem está condenado à morte da cruz não tem imagem. Quando eles colocavam a cruz sobre o cara, uma das coisas que eles faziam, eles arrancavam a roupa do cara, o cara ia nu. Ele era crucificado nu. Aqueles paninhos que aparecem ali em volta de Jesus é para que na realidade era nu. E quando o homem estava nu na cruz e sofrendo as dores da morte, ele não tinha mais imagem para ser preservada. Ele não tinha que preocupar mais no que as pessoas pensavam dele. O que ele esperava era a chegada da morte. Ele já não vivia mais. Então há muito no nosso meio a imagem, né? E tal. Você quer ver onde é que está a imagem? Aquele cara que é líder de departamento da tua igreja há 20 anos, tira ele do departamento para você ver o que vai acontecer. Ele vai produzir uma guerra mundial dentro da sua igreja. Por quê? É o cargo dele. É ele. Pastor, 20 anos de trabalho. E eu não fui reconhecido, agora eu fui arrancado. Por quê? O cara está vivo. Carne. Carne na carne. Porque quando a gente está servindo, quando nós vivemos para servir, nós estamos mortos. Onde é que é? O que é que o senhor tem? Qual é o desafio? Qual é a missão? Eu estou pronto para ir contigo para o Calvário. Então, se nós não partimos do discipulado no modelo de Jesus, de onde Jesus partiu, nós nunca vamos chegar aonde Jesus chegou. O ponto de partida é a morte. E nós temos que trabalhar isso no discipulado. Você é discipulador de alguém? Olha, eu sou assim, eu quero deixar bem claro para vocês que para mim discipulado não é lugar de... Porque houve uma concepção aí, a ideia de alguns, que discipulado é lugar de tratar só de pecado. Por isso essa ideia do discipulado 1 a 1 cresceu de uma forma tremenda no nosso meio. E eu não tenho essa visão. Para mim discipulado não é questão de pecado. Discipulado para mim é um processo de acompanhamento. Que nós dissemos lá, que vai acompanhar o cara até que ele vai se tornando cada dia mais frutífero. Para mim discipulado é um processo de acompanhamento para frutificação. Se vai aparecer pecado, nós vamos tratar em algum momento, é uma outra particularidade. Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa na minha concepção. Nós precisamos sim, à medida em que vamos crescendo espiritualmente, nos tornando cada dia mais seguros de poder abrir os nossos corações e dizer, eu tenho um ursinho guardado dentro de um buraquinho aqui. Se entrar luz lá dentro, esse ursinho acorda. E quando ele acorda, ele sai para fora. E ele faz um estrago. E isso precisa ser tratado. Com alguém que experientemente me ajude nessa caminhada. Então, quem sabe ainda existe algumas coisas no nosso meio que não foi tratado. Quem sabe nós não estamos conseguindo fazer discípulos saudáveis porque nós ainda não estamos curados de algumas coisas. Quem sabe ainda há algo que precisa ser muito bem lapidado. Por isso, o discipulado começa com a morte do eu, a morte do homem pecador, a morte da minha vaidade, do meu egoísmo, do meu egocentrismo, da minha vontade, do meu projeto, da minha proposta, da minha imagem. Eu morro para que Cristo viva através de mim. Esse é o ponto de partida para o discipulado.
se nós não partimos de onde ele partiu. Pegue a tua cruz, negue a si mesmo, pegue a tua cruz e venha após mim. Nós não vamos fazer discípulos. Segundo, discipulado é relacionamento. Discipulado não é classe de escola, discipulado não é um cursinho, discipulado não é um espiritual, discipulado é relacionamento. Vida na vida, vida com vida, encontros, amigos que compartilham momentos, que se abrem, que têm uma vida relacional. E eu diria para vocês de uma forma muito clara, relacionamentos intencionais, relacionamentos vivos, agradáveis, que nos leva a viver uma vida de alegria de estar um com o outro. Discipulado é a alegria do amigo que chega naquela hora para um grande encontro. Se o discipulado é um peso, se aquela reunião de discipulado é um negócio que terrível, que o cara já fez, chegou a semana do discipulado, isso não é discipulado. Discipulado é alegria. Ele diga, vou encontrar os meus melhores amigos essa semana. Eu, se eu dependesse dos meninos, nós encontrava toda semana. Tem um lá que diz, pastor, vamos fazer um churrasco lá em casa, vamos? Então, meu irmão, aguenta a mão aí, porque eu também faço outras coisinhas além de cuidar de vocês, então eu não dou conta. Se dependesse, nós encontrarmos sempre. Vida, relacionamento. Foi isso que Jesus fez. Veja bem, Jesus escolheu os 12 para um relacionamento íntimo, intencional. Foi Jesus que os escolheu. E é interessante que quando os 2 primeiros discípulos, não sei se vocês vão lembrar dessa história, que são os discípulos de João Batista. João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os 2 olham e tal. E o que é que eles perguntam para Jesus? Vocês lembram? Aonde é que você mora? Eu vou matar algum de vocês agora, tá? Mas eu tenho essa especialidade, com muita satisfação, você sabe disso. É um prazer ver alguns se mexendo nas cadeiras. Se tiver ovelha sua aqui agora, talvez você vai passar um pouquinho de vergonha, mas não preocupa não, você já morreu, seu eu já está morto, você não tem mais mesmo para se preocupar. Tem muitos pastores nossos, que as ovelhas deles não sabem sequer aonde é a sua casa. Tem muitos pastores no nosso meio, que nunca levaram uma ovelha para comer na mesa da casa dele. Tem muitos pastores aqui que nunca fizeram uma festinha para suas ovelhas em casa. Eu vou contar para vocês as minhas experiências. Minha mulher não gosta muito que eu falo quando ela está aprendendo. Quando ela não está, eu fico mais à vontade. Mas eu vou. Deus nos deu a graça de fazer uma casa. Os bispos conhecem, os pastores aqui, a maioria conhece. Aí, nós mudamos para casa. Pensa numa casa boa. Deus é bom comigo. Tudo que eu tenho é muito bom. Pensa num trem bom. É ou não é, meu bispo? O que foi a primeira coisa que eu fiz? Minha mulher não gosta nem de lembrar nesse dia. Eu falei, gatinha, vai vir umas ovelhinhas aí para a gente poder comemorar a casa sexta-feira? Quantas são? Uma meia dúzia aí. Irmãos, foi chegando gente na sexta-feira, foi chegando. Você pensa numa mulher que queria me matar, e ela passou uns anos querendo me matar por causa desse negócio. Algumas delas estavam lá, mas você tem uma turma aí, Fernando e tal, estava lá nesse dia. A minha sala é grande, bem grande, e aquilo encheu de gente. Ela olhava para mim e dizia, onde eu vou tirar a comida? Deus vai multiplicar e tal, não sei como é que ela fez. Mas a primeira coisa que eu fiz, eu enchi a minha casa de gente. A minha sala não tinha ainda mobília. Arrumamos umas cadeiras de plástico. Os bispos conhecem lá bem. Fiz em cima um terraço enorme com mesa de sinuca, ping-pong, área gourmet e tal, quarto para receber os amigos. Ali era o lugar em que eu fiz por 3 anos um GCL maravilhoso. A minha casa se desenvolveu num ambiente de vida, de relacionamento. Um dia de domingo, não era um dia de eleição, não tinha escola dominical. E aí ela falou comigo assim, nós podíamos assar uma carninha, né? Eu disse, boa, vamos comprar aí uns filé aí de picanha aí e tal. Eu fui lá, comprei uns filé de picanha, botei fogo na churrasqueira e o meu menino acordou, tá aí, o Zezinho. O Zezinho acordou, Davizinho, subiu lá em cima, pai, vai ter churrasco, pai. E eu disse, vai, filho, vai ter. Quem é que vai vir para comer o churrasco com nós, pai? Quem é que vai falar? Não, ninguém não, pastor Davi, só não. Ah, pai, aí não tem graça, churrasco só com a gente não tem graça. Eu olhei para esse cara, devia ter uns 5 para 6 anos de idade.
falei, esse cara tá ligado em alguma coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem relacionamento não há igreja saudável que cresça. Há pastores que não têm tempo para tratar da sua liderança, porque as suas agendas estão empilhadas de coisas e bestas que não têm valia. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um negócio que é terrível. Há duas coisas terríveis para acabar com a vida de pastor. E esses dias eu achei uma delas escrita no Diário de Wesley. Eu não podia falar até então, porque era complicado. Mas aí quando eu achei no Diário de Wesley, aliás, eu ando caçando um monte de coisa no Diário de Wesley, sabe isso? Algumas eu já achei, outras não achei ainda não, mas eu tenho fé que eu vou achar um dia. E aí eu encontrei uma fala de Wesley dizendo assim, que olhando para o ministério do seu pai, a coisa mais assim, de menos produtividade que ele via, era o tempo que o pai dele gastava visitando as ovelhas, de casa em casa, e que aquilo não produzia nenhum resultado satisfatório no ministério do pai. E eu disse, isso é de Deus. Porque todo mundo quer que eu vá na casa de todo mundo, e eu não tenho tempo para isso. Se eu quero ter um ministério relevante, eu preciso investir o meu tempo naquilo que é demasiadamente importante. E eu tenho gente que pode fazer uma visitação que eu não preciso fazer. A outra coisa que eu estou caçando, mas é difícil de achar, é o tal do gabinete pastoral, né? É as mesmas pessoas com as mesmas crises, os mesmos problemas, as mesmas amonulação que não se resolve e fica tomando o nosso tempo. E aí a gente tem aquela impressão de que porque eu fiz 6 horas de gabinete pastoral e fiz 3 visitas, eu cumpri o meu papel como pastor. Tá bom, você pode continuar fazendo isso. Só que enquanto você continua fazendo essas coisas que na minha visão tem uma relevância muito menor e que alguém podia fazer muito bem no seu lugar, cuidar dos seus líderes ninguém cuida. Morreu, essa semana eu tive uma experiência, morreu alguém. Infelizmente, irmãos, eu não consigo estar em todas as mortes. Eu estava em Ji-Paraná, ministrando na igreja no dia que morreu uma das pessoas mais importantes na minha vida dentro da igreja do industrial. Uma ovelhinha que foi a primeira ovelha. Eu tomei posse na igreja no domingo. Me lembro disso claramente. O pastor antigo me ligou na segunda e disse, pastor Gilberto, eu queria muito que o senhor buscasse a irmã fulana de volta. Ela saiu da igreja por causa do pastor que estava aí, que ela não gostava do pastor. Primeira visita que eu fiz, na terça-feira, para poder honrar esse pastor, fui na casa dessa irmãzinha. Irmã Terezinha, ela estava sozinha, o esposo não estava, o esposo presbítero. Irmã Terezinha, eu vim cá dizer para a senhora que eu queria muito que a senhora voltasse para a igreja. Foi muito rápido, claro, era pouca conversa, todos aqui conhecem ela. Ela disse, tudo bem, pastor, eu vou voltar para a igreja. Na quinta-feira, a irmã Terezinha estava no culto. E depois desse dia, eu não lembro mais de não ver a irmã Terezinha ausente de um culto. Todos os cultos, 70 e tantos anos, uns 3 quilômetros de distância, mais ou menos, dentro da casa dela e a igreja, a pé. Ela e o marido. Uma família que é um dos melhores presbíteros. O bispo conheceu. O melhor líder de Gessel da minha igreja tinha 75 anos de idade. Gessel dele era um estouro. Quando ela morre, eu estava lá em Ji-Paraná. E eu me deu um desespero, porque a minha vontade era de voar para estar com aquela família. Eu tinha estado com ela 4 dias antes de viajar para Ji-Paraná, visitando ela na casa dela. Ela estava bem. É muito importante algumas visitas, sim. Mas a gente não consegue estar em todas as horas. Eu não consegui estar naquele velório. O senhor me lembra, nós estávamos na sorvetaria. Na sorvetaria, quando chegou a mensagem, aquilo acabou meu mundo. Eu não consegui. Mas tinha alguém que fazia isso para mim. E eu entrei em contato com os pastores e disse, pelo amor de Deus, dá todo o suporte. Vai lá, faz tudo que vocês puderem fazer. Eles fizeram. Quando eu cheguei, a família me agradeceu. Eles fizeram. Fazer os velórios, tem alguém que faça. Sepultar alguém, tem alguém que sepulte. Apresentar uma criança, tem alguém que apresente, se for preciso. Visitar, tem alguém. Agora, cuidar dos pastores da minha igreja, só eu posso fazer isso. Cuidar dos líderes da minha igreja, só eu posso fazer isso. Quando eu começo a abrir mão daquilo que é essencial para cuidar daquilo que é menos essencial, eu estou limitando o crescimento do meu ministério. Então, pastores, é preciso haver relacionamento saudável, relacionamento de cuidado, relacionamento de afetividade, de carinho, de vida, vida na vida. Então, para mim, na descoberta do que Jesus fez com o seu discípulo aonde tu mora, o que é que Jesus disse para eles, pastor Perim? E o que Jesus disse para eles? Vem comigo. E eles foram e viram onde Jesus morava. E a partir daqueles dias, eles nunca mais voltaram. Eles ficaram com Jesus até o dia da cruz. As pessoas sabem onde é que você mora? As pessoas sabem como você come? Boa parte das minhas férias, como eles estão aqui, então é bom? Boa parte das minhas férias foram feitas com as minhas ovelhas. Sempre juntas.
E de vez em quando a gente faz umas viagens sozinho, e depois a gente arrepende sozinho, que segundo, terceiro dia não tem mais nada para falar entre nós. Relacionamento é a palavra-chave no discipulado. Sem relacionamento não há discipulado. Jesus se relacionou com aquelas pessoas de uma forma extremada. 3 anos e meio juntos, dormindo juntos, caminhando juntos, passando dentro do mar, atravessando o mar e tal, no barquinho, todo o tempo junto. Então eu diria que se o discipulado inicia com a morte, o ponto crucial do discipulado é o relacionamento. Se você quiser exercer um ministério saudável na sua vida, você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Eu observo muito o pastor Pedro, o nível de relacionamento que ele tem com os seus líderes, como eles se envolvem. De vez em quando eu tenho a alegria de ser chamado lá para uma reunião que eles têm às segundas-feiras. Ela tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Um dos dias que eu estava lá, eu saí de lá, já era meia-noite também. E um ambiente, uma alegria, e um momento. Pastores, se vocês acham que só colocar uma plaquinha dizendo que tem GECEL vai resolver o seu problema, eu tenho uma triste notícia para te dar, não vai resolver a sua situação. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma vida que vai se estabelecendo nesta caminhada cristã. Eu não tenho tempo mesmo, porque eu preciso que vocês leiam um livro. Então, discipulado se efetiva no confronto. Esse é um outro grande problema. E eu gostaria muito de falar para vocês sobre o confronto, mas eu quero dizer uma coisa para vocês claramente. Separe na sua vida um tempo pastoral para você confrontar as coisas. Jesus passou uma parte considerável do seu ministério confrontou Pedro, confrontou os irmãozinhos lá que queriam o primeiro lugar, confrontou Judas, dizendo, o diabo e tal, o traidor está aí. Confrontou as multidões, confrontou os saduceus, os fariseus, os líderes religiosos. O ministério de Jesus foi o ministério do confronto. Nós, pastores, olhamos para a situação e dizemos, se eu confrontar isso, vai ter problema. É melhor esperar isso resolver. Olha, uma situação que não é confrontada biblicamente, ela traz um câncer dentro da sua igreja. Quando há problema nos relacionamentos e isso não é confrontado, isso apodrece o ambiente onde está. Fugir do confronto é uma forma de apodrecer o seu ministério. Confronte, faça isso fronte a fronte. E separe uma coisa, de confronto de afronta. O grande problema é que nós misturamos essas duas palavras. Nós achamos que confrontar é afrontar. Mas se você for para o dicionário, você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Afrontar é ser agressivo, afrontar é ser deselegante, afrontar é enfiar uma faca. Confrontar é colocar uma face diante da outra face, olhar dentro dos olhos, dizer com amor. Confronto é um lugar em que o amor se revela para com o outro, em que você coloca toda a sua vida e diz para fulano. É difícil, né? Quem tem um amigo aí que tem mau hálito? Tem alguém conhecido que tem mau hálito? Você já teve coragem de dizer para ele que ele teve mau hálito? Alguém teve? Você já fez isso? Quem tem um amigo aí que tem chulé? CC. Quem já teve coragem de chegar para eles aqui? Você precisa fazer um tratamento. Alguém já teve coragem de fazer isso? Você já fez, Suane? Isso é bom, cara. Já fez? Mas você é extraordinária, né? Eu não sei. Sua mãe era crente? Mulher de oração. Porque Deus te deu uma mulher que vai ser fruto de resposta de oração de mãe. Mãe que ora, né? Recebe essa bênção. Maravilha. Rosana, todas as vezes que não há um confronto em amor, há falsidade. Quem não confronta fala mal por trás. Você não diz para ele que ele tem mau hálito, mas você diz para todo, nossa, fulano estava no mau hálito. Você não diz para ele, olha, isso que você fez é errado, mas você fala por trás. Nós perdemos a orientação de Cristo de olhar nos olhos e dizer, arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas daquilo que é de Deus. E ele estava dizendo isso para um dos homens que era o que mais gostava dele, porque Pedro estava disposto realmente até morrer com ele. Então, Tavares, a gente precisa aprender a separar a afronta do confronto. O confronto é dizer a verdade em amor. E você senta com a pessoa e diz, fulano, eu sou importante para ti. O que eu acho é importante para você. Você acha que eu quero o teu bem? Você acha que eu quero que você melhore? Eu posso te dar uma contribuição? E aí você diz, olha, eu acho que você pode melhorar nessa área.
Porque aonde não há confronto, há falsidade. Aonde não há confronto, há fofoca, a intriga, a maledicência. Porque quando eu falo mal por trás do meu irmão, isso é maledicência, isso é pecado. Então nós precisamos aprender a confrontar. E quando você estiver lendo esse livro, eu espero que você seja desafiado a fazer isso. Como líder, como pastor, líder do GECEL. Agora, confronte em amor, coloque uma face diante da outra. Confrontar face com a face, olho no olho, olhando dentro dos olhos, dizendo: eu te amo profundamente, para poder te confrontar. Essa menina fez isso comigo esses dias aí, ó. Não foi nos olhos, mas foi. E ela foi incisiva comigo. Eu perdi uma noite de sono por causa dela. Perdi. Mas ela foi muito 10 na minha vida. No outro dia eu levantei e disse: essa mulher é de 10. Ela me disse coisas que talvez outros não teriam coragem de dizer. Mas ela me ajudou. Porque quando um confronto acontece na verdade, a gente é edificado. Se não houver confronto, não há discipulado. Por último, ou penúltimo, discipulado se realiza em grupo. Eu sei que eu não vou ter tempo, eu vou deixar vocês aí para vocês lerem. Eu não quero desfazer aqui a ideia de que discipulado, um a um, tem que ser descartado. Só quero dizer uma coisa para vocês. Eu li os evangelhos todos. E depois eu li também o livro de Atos, porque vai trazer a história da igreja. Em nenhum lugar dos evangelhos ou do livro de Atos eu encontrei Jesus tendo um encontro particular com seus discípulos. Se o que eu estou trazendo para vocês é um modelo de discipulado de Jesus, eu não posso fugir aquilo que eu encontrei. O modelo de discipulado de Jesus é o discipulado em grupo. Ou no grupo de 12 ou no grupo de 3. Mas em grupo. Não há nenhum texto bíblico dizendo que Jesus encontrou as secretas com João, que Jesus encontrou as secretas com Pedro, que Jesus encontrou as secretas lá e tal com Tiago. Não tem. Porque o modelo de discipulado de Jesus se realiza em grupo. Por quê? E eu poderia elencar no livro aqui, eu estou elencando pelo menos umas 6 ou 7 razões para isso, mas eu quero umas 2 ou 3 rapidamente, porque eu gostaria de abrir aqui umas 2 ou 3 perguntas, se der tempo. Por quê que na visão do discipulado de Jesus se faz em grupo e não um a um? Por uma razão, ou por diversas razões, mas algumas eu quero ressaltar para vocês. Primeiro delas, o processo de discipulado, ele não pode ser apenas a construção, e essa é uma crítica que eu faço, de alguém com alguém. À medida em que eu torno um discipulado um a um, é alguém trazendo um ponto de vista na vida de uma outra pessoa. Então eu me torno um discipulador do pastor Tavares. E aí eu e ele nos encontramos para nós, na verdade, nos discipular. E aí ele me traz um problema. O que acontece? Eu, o super-homem, o super-poderoso, o discipulador, o magnífico discipulador, tenho que ter uma revelação para o Tavares. E eu então tenho o meu ponto de vista da situação que o Tavares traz. E aí eu digo para o Tavares: Tavares, você vai ter que fazer isto. Como na realidade há o meu ponto de vista, ele tem que então adotar o meu ponto de vista. E aí ele volta para cá e diz: eu vou ter que fazer tal, o que o pastor falou, é o ponto de vista dele, ele é meu discipulador, eu vou segui-lo. Quando o discipulado acontece no grupo, nós deslocamos a ideia do ponto de vista para um alinhamento de visão. Eu tenho 4 pastores, e eles não são iguais, e eles pensam de uma forma diferente. Mas à medida que eu chego no discipulado e digo: olha, eu entendo assim, assado. Aí um deles diz: olha, pastor, eu também entendo assim, o senhor está certo. Aí o outro diz: olha, pastor, o senhor sabe que eu não tinha pensado nessa possibilidade, mas o senhor está certo. O outro pensa: bom, o pastor entende assim, o A entende assim, o B entende assim. Se eu não entender assim, eu vou estar fora da linha. E aí o que ele faz? Ele vem para o convencimento, não pelo meu ponto de vista, mas pelo alinhamento da visão da equipe. E o que produz um resultado extraordinário não é um ponto de vista de um homem, é uma linha de equipe. Porque na linha de equipe eu trago a minha visão, mas alguém contribui para que aquela visão seja aperfeiçoada. E ademais, eu tenho um nível de revelação, mas cada um daqueles que estão comigo no grupo discipulado também tem um nível de revelação de Deus. Então quando ele me traz o problema, eu levo para ele o meu nível de revelação, o irmão leva o nível de revelação dele, o outro leva o nível de revelação dele, e nós temos um mover de revelação para a solução daqueles problemas. Eu poderia dizer uma outra coisa para vocês. Essa proposta de discipulado 1 a 1 pode ser muito boa quando se trata de pecado. Mas para mim, discipulado não é cuidar de pecado do homem. Para mim, discipulado é um lugar de levar a frutificação e o crescimento espiritual. Pecado é apenas uma incoerência, um fato isolado que aconteceu na vida daquele cara.
Quando nós trabalhamos no discipulado em grupo, existe uma coisa muito interessante. Os meus 4 pastores, eles sabem lá dentro do grupo quem é que está crescendo mais do que o outro. Vocês já viram menino em fase de crescimento? Um compete com o outro, né? Meu avô tinha uma fazenda, eu gosto muito das coisas de roça, me traz muita... Ele diz assim, quando você for comprar leitão, nós às vezes saíamos para comprar leitãozinho para engorda, e aí ele usava uma tática, ele mandava servir a comida para os leitão. Chegava naquelas outras fazendas, nós íamos comprar leitão, ele levava e tal, e botava no coxo, né? Aí ele olhava quais eram os leitãozinhos que pulavam mais ferozmente dentro do coxo, para poder comer. Aí ele pega esses 2. Eu digo, vovô, por que leva 2? Porque um faz invisão no outro. Eu não sei nem o que é esse negócio de invisão, mas ele dizia isso. Um provoca o outro. Quando a gente anda sozinho, a gente não tem parâmetro de medida. Mas quando você começa a andar com o outro, um provoca fome no outro. Um ajuda o outro a crescer. Um desperta o outro. Olha, a comida é pouca para 2. Deixa eu comer, porque senão... E aí, você tem um processo natural de crescimento pelo próprio ambiente do grupo. O grupo leva ao crescimento. Há um alinhamento de visão. Um inspira o outro. E ademais... nós rompemos uma coisa que para mim é danosa no processo discipulado que hoje está em voga no Brasil, que é uma dependência do discipulador. Nós tiramos o foco da figura do discipulador e eles passam a interagir entre eles. Então eles passam a ter também um relacionamento comigo, mas eles têm um relacionamento entre eles. E isso ajuda muito no crescimento deles, no desenvolvimento deles. Ademais, como discipulador, eu consigo bem cuidar num grupo de 4, 5, 6 pessoas. Mas para eu poder fazer um discipulado 1 a 1 com 6 pessoas, encontrando com elas toda semana, isso é um arrebento. Ah, pastor, então no discipulado que o senhor propõe não tem uns encontros pessoais? Sim, nós nos encontramos. Encontramos num grupo de 4, de 5, de 6. E como pai, eu vou observando quem está indo bem. Eu vou observando como é que eles estão. E de repente eu preciso chamar um deles para uma conversa particular. Mas eu não preciso me encontrar com eles toda semana particularmente. Nós encontramos em grupo. E nós criamos um grupo. E nós criamos uma amizade. E nós criamos um grupo de confiança e de relacionamento. Então, irmãos, eu vi isso em um dos livros que consultei para poder fazer essa obra. E ele diz, essa ideia de discipulado 1 a 1 é uma ideia do cristianismo ocidental e que valoriza demasiadamente o homem e a sua individualidade. Isso não está presente na cultura oriental. Na cultura oriental o foco é a coletividade, não a individualidade. Na cultura ocidental o foco é a individualidade, não a coletividade. E isso tem nos trazido alguns danos. Não estou desafiando aqui, não estou querendo desconstruir aquilo que foi construído robustamente ao longo dos anos em relação a um discipulado 1 a 1. Estou dizendo que no modelo de Jesus, eu não encontrei nenhum registro de encontro de Jesus com um dos seus discípulos isoladamente. Para finalizar, discipulado é servir. E eu termino com aquela revolução da toalha. O último ato, o primeiro ato de Jesus, diz lá, ele diz, quem quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí nós íamos caminhando até que nós chegamos no último ato. Discipular é servir. Na última ceia, na última hora, ele pega a bacia, ele pega a toalha e ele dá uma lição de como é que um discipulador age na vida de um discípulo. Não sei se vocês têm essa informação, mas naquela cultura havia os escravos. Os escravos muito bons trabalhavam no campo. Era força de trabalho. À medida em que eles iam ficando mais velhos, eles eram levados para uns trabalhos mais tranquilos em casa. Mas quando ele era um escravo que não tinha mais serventia para nada, bispo, que já estava esperando a morte, que não dava conta de fazer muitas coisas, a este escravo era reservada uma função. Ele ficava à porta esperando a chegada do seu senhor. E a única coisa que esse escravo fazia era lavar os pés do seu senhor para que ele pudesse entrar em sua casa. Quando Jesus pega a toalha e a bacia, ele não está dizendo só sobre a questão de servir. Ele está se colocando no nível mais baixo da serventia. Não sei se você já tinha tido essa informação. É o escravo mais insignificante. É aquele que já não faz mais nada, só serve para lavar os pés. Ele diz, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. E eu ensino vocês, sendo Senhor e Mestre, como vocês precisam fazer com aqueles que vocês vão servir. Porque no reino, discipulado não tem nada a ver com poder, com autoridade,
comando. Discipulado tem a ver com uma vida de servidão. Eu resolvi servir os meus discípulos. Eu abro mão da minha casa, do meu colchão, da minha TV, da minha família, para estar com eles. Eu sirvo. E aí eu caminho no modelo que Jesus estabeleceu. Eu gostaria de falar muitas coisas para vocês, não tenho condições. O tempo não permite. No final desse livro, eu sugiro para vocês uma coisa que eu não consegui encontrar nos outros livros, eu gostaria de ter encontrado, não encontrei. Discipulado é um relacionamento intencional de pessoas. E eu trago no final do livro uma ousadia de um contrato de discipulado. Leia as cláusulas. Chame aquelas pessoas na sua igreja que você quer começar a desenvolver o projeto de GCL e diz: eu quero contar contigo para isso. Mas antes de você responder sim, eu quero que você leia as cláusulas do contrato de discipulado. Se você entende que todos vocês estão com um livrinho aí, ele tem um contrato. Se você entende que você está de acordo com esse contrato, nós vamos assinar. Você vai imprimir isso aí. Vão assinar, você e eles, você vai guardar. Porque vai chegar uma hora em que você vai ter que chamar na tua mesa e dizer: você assinou comigo um contrato. E eu não estou fazendo com você nada além daquilo que nós contratamos. O combinado não é caro. Agora, se o cara disser para você assim: não, eu não estou disposto a fazer isso, despacha o cara. Manda ele embora. E diz: vai jogar no outro time, porque na verdade eu vou perder tempo contigo e não vou chegar a lugar nenhum. 3 perguntas inteligentes para poder encerrar. Aliás, todas as perguntas são inteligentes. Eu estou aqui com 300, que eu não sei o que vou fazer com elas. Alguém gostaria de fazer isso aí, enquanto eu tomo água? Chega aqui na frente, então, usa o microfone. Eu vou responder você e mais 3. Rapidamente, tá? Eu não quero que você fale nada de você, nem que você me conte nenhuma história. O dia que você estiver pregando, você pode falar e tal. Aqui é para perguntar, tá bom? 10. Bom, quando a gente implanta a visão do GCL, a gente percebe que automaticamente a visão do departamento, ela vai sendo deixada de lado. Não encontramos uma maneira de manter as duas visões com qualidade. Como podemos manter as duas com qualidade? Se for possível, por favor, informar. Eu acredito que não tem como manter as duas com qualidade. E se não tem, quando o nosso estatuto vai ser alterado para essa visão do GCL? Sua pergunta é maravilhosa, né, cara? Você é 10 demais. Primeiro, todos vocês que estão aqui, pelo amor de Deus, reclamam comigo para onde eu ando. Brasil afora, todo lugar que eu chego reclama. Reclamo de escola dominical, reclamo de departamento, reclamo de culto durante a semana. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso estatuto, o nosso manual, ele dá para vocês um poder extraordinário. Eu faço parte de uma comissão, eu, os bispos que estão, mas alguns pastores, chamada Comissão de Legislação. Todos vocês têm autoridade de mandar uma cartinha para a Comissão de Legislação dizendo assim: olha, eu sugiro que a gente resolva esse problema, que acabe com isso. Recebo reclamação de presbitério, de junta diaconal, de assembleia de igreja, de conselho, de tudo enquanto é espécie. Vocês precisam aproveitar essa oportunidade, colocar no papel o que vocês entendem que não está certo e mandar para nós a comissão, dizendo: olha, isso não funciona mais, a igreja tal, nós precisamos mudar algumas coisas. Porque às vezes, irmãos, a gente fica, como você diz, sabendo que tem que mudar. Mas será que só a gente vai falar? O povo não vai dizer? Alguém não vai dizer? Então eu quero sugerir a vocês, o bispo mandou colocar no jornal Voz Wesleyana, pelo amor de Deus, pegue o povo wesleyano para mandar proposta de mudança. Então vocês que estão aqui, que entendem que não funciona, que aquilo não dá certo, que tem que mudar, manda para a gente uma cartinha, diga para nós o que não está funcionando, diga: olha, eu gostaria que acabasse com isso, que mudasse essa situação. Concordo contigo, não dá para poder nós continuarmos trabalhando com uma linha de GCL e essa estrutura departamental como ela está. Aliás, na realidade, quando nós fizemos uma alteração no estatuto lá atrás, o bispo não era o presidente, e nós adotamos os ministérios na igreja, a ideia era que nós substituíssemos o departamento pelos ministérios. Só que quando chegou no concílio, piorou. Nós criamos departamentos e ministérios. Então, ao invés de resolver a situação, nós inchamos mais. Você sabe qual que é o meu maior problema como superintendente distrital? Eu vou dizer para você qual é. Quando chega depois do concílio e eu começo a receber um monte de cobrança. Quem é o supervisor disso, supervisor daquilo e tal? Eu já fiz lá e tal. Se eu for nomear todo mundo lá do meu distrito para os cargos, vai faltar gente. Eu vou ter que pegar um bocadinho de emprestado no outro distrito, porque tem mais cargo do que gente. Nós precisamos rever isso. Agora, vocês têm o poder para isso. Põe isso no papel. Diga para nós o que não está funcionando. É hora de nós fazermos uma mudança. O concílio de 2021 está chegando. É hora de vocês dizerem: não está, eu acho que nós precisamos sim adequar o GCL à questão dos ministérios.
A minha igreja tem um excelente ministério de criança. Como é que ele funciona? A base do GECEL. Nós estamos desenvolvendo um projeto de GECELs para crianças. Eu tenho aqui líderes, GECELs agora de adolescentes. Quantos GECELs de adolescentes? Eu não sei, com meu filho, quantos GECELs tem lá de adolescente? 6 GECELs só de adolescentes. Só deles. Eu não acabei com o ministério, nós criamos, nós organizamos a partir dos GECELs. Meu supervisor de jovens, cadê? Quantos GECELs tem dos jovens? 4 GECELs de jovens? 4 GECELs. Nós não acabamos, nós só colocamos dentro de uma estrutura. Então como é que eles fazem? Eles fazem tudo acontecer pelos GECELs. Eles têm a reunião dos GECELs, os encontros dos GECELs, eles movimentam por isso. Eles têm culto? Tem. Agora a vida acontece na igreja. A vida acontece nesse ambiente. Lá no GECELs, eles praticam a evangelização, o discipulado, a comunhão, o serviço cristão e a multiplicação. Isso acontece no ambiente dos grupos. Não tem problema termos os ministérios dentro da igreja. Plenamente possível nós compatibilizarmos. Agora, essa estrutura, que o nosso problema não diz que é nem igreja local, é o que vem depois. Há uma estrutura de um monte de departamento distrital, um monte de departamento regional, que a gente sabe que já não funciona mais. Eu sei disso, vocês sabem disso. E isso não é pecado dizer. Nós estamos chegando na época do concílio, então vamos botar isso no papel. Vamos produzir uma reforma. Vamos ver no que nós podemos fazer. Precisamos, sim, produzir uma mudança para essa nova geração. Plenamente de acordo com o irmão. Nós precisamos adequar. Agora, na igreja local, conseguimos fazer tudo sem nenhuma dificuldade. Planificamos tudo dentro desses ministérios. Crianças, jovens, adolescentes, família. Eu tenho lá o Ministério de Família, o Ministério de Casados, casados novos casados. Todos eles organizados em GECEL. Sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Mais uma? Se tiver, bem rápido. Vem cá. Tem mais? Não tem? Bem rápido por causa do tempo. Tem que ser no microfone, porque senão o pessoal não ouve. Então, eu queria saber do senhor, o senhor faz esse trabalho com os homens, né? E como que funciona com as mulheres? A sua pastora que faz? Amém, 10, né? Aliás, a igreja tem mais mulher do que homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, quando vocês me veem falando alguma coisa, vocês podem ter a impressão que a minha igreja é a coisa mais perfeita do mundo, é o lugar mais extraordinário, que tudo está acontecendo a mil maravilhas. Alguns dizem, nossa, seu ministério de louvor, tá? Eu que sei, né, meu filho? Nós é que sabemos. Nada está pronto. Nós estamos num processo de construção. A minha esposa tem procurado fazer um trabalho discipulado com as esposas dos pastores do distrito. Dentro da igreja local, Ministério de Mulheres, Regina agora é a líder, minha esposa foi até o ano passado. Há um processo de discipulado com elas, não é isso? Vocês estão lendo um livro agora, começaram um livro. John Stott, não é? Discipular, o discípulo radical. Né? Depois de terminar John Stott, você vai fazer isso aqui. Tá bom? Ah, tá. Eu não exigi, porque ela já tinha começado. Então, as mulheres precisam ser organizadas. Por que ela está fazendo isso? Ela é supervisora de um GECEL de mulheres, que só reúne mulheres. Então, como supervisora, ela está na cadeia discipulada das mulheres. Então, o ideal é que a esposa do pastor possa discipular as mulheres dos coordenadores, que vão discipular as mulheres dos supervisores, que vão discipular as mulheres dos GECELs. E aí nós vamos criando uma cadeia de discipulado através das mulheres. Então a minha esposa faz hoje um trabalho com todas as esposas do distrito de Belo Horizonte. Uma vez por mês nós nos encontramos. Nossa reunião começa às 9 da manhã e termina com o almoço. Nós almoçamos juntos por volta de meio-dia, 1 hora. Esse tempo nós gastamos todo ele em relacionamento de discipulado, de cuidado, de ministração pastoral. Eu faço com os pastores, ela faz com as mulheres. E isso nós vamos reproduzindo no ambiente de igreja. Você pedir, pastor, está funcionando assim maravilhosamente? Não, nós estamos em um processo de construção. Mesmo porque agora nós estamos entendendo isso de uma forma clara. Então, possivelmente, dentro da igreja, às vezes, pastor, a esposa do pastor às vezes não pode exercer esse ministério na igreja. É possível que tenha algumas esposas que tenham uma limitação de saúde. Aí o que se faz? O pastor levanta uma mulher dentro da igreja, que tem um chamado, que tem um dom para trabalhar com mulheres, coloca ela para poder cuidar de GECELs de mulheres, supervisora, e aí nós vamos produzindo um desenvolvimento desse discipulado com as mulheres. Respondido? Claro. Última, falei em 3, tem mais? Não tem? Vem cá, Nata. Pode. Eu me disponho, se você tiver alguma dúvida, você me manda uma pergunta para o WhatsApp. Se você ler o livro e quiser fazer uma sugestão, também pode fazer, um processo em construção, a 2ª edição vem por aí, tá? Estou aí para poder trabalharmos juntos. E se tiver alguma dúvida, também pode me perguntar pessoalmente pela mensagem que eu respondo para vocês. Pastor Gilberto, nós sabemos que a organização do GECEL, ela segue uma linha de sucessão. No caso, o senhor pastoreia ou discipula os seus pastores discipulam os líderes de GECEL, e os líderes de GECEL
qual é a cadeia? Eu queria que o senhor informasse para nós aqui a cadeia de discipulado. Vem cá, o pastor Jefferson, o pastor Rafael, por gentileza. Os meus supervisores estão aí também, vem para cá, todos eles. Então fica o pastor Jefferson aqui, o Rafael aqui à direita, o Jefferson aqui à esquerda. Os supervisores que estão aqui, que são da ala do pastor Jefferson, por gentileza, do Rafael, na frente do Rafael, e aqueles que estão subordinados ao pastor Jefferson, na frente do Jefferson. Por gentileza, rapidamente, os que estão aqui, né, que eu acho que alguns, nem todos estão... Aí, isso aí, maravilha. Ô Regina, você está com os supervisores também, né? Pois é, tá. Brincadeira não, vem cá. Então aqui, alguns deles não vieram todos. Então eu cuido desses dois homens, que são os coordenadores. E eles precisam cuidar bem dos seus supervisores. E esses supervisores precisam cuidar bem dos líderes que eles lideram. Se tivesse tempo, eu ia subir os coordenadores para cá, ia colocar os supervisores aqui, ia colocar os líderes de GECEL que estão aqui embaixo. E aí, eu ministro para eles ministram para eles ministram para os demais. Essa é a cadeia, essa é a ordem. Isso funciona facilmente. Talvez nós ainda não estejamos correndo como um atleta, mas nós já sabemos o que nós queremos. Talvez nós não estejamos na velocidade que nós gostaríamos, mas nós sabemos o que nós queremos. E nós vamos correr para isso, até que todos eles sejam efetivamente instrumentos de Deus na vida, de líderes que são instrumentos de Deus na vida do povo da igreja. E aí eu discipulo toda uma igreja através de pequenos grupos, através de grupos pequenos, estando com pouca gente, mas influenciando muitas pessoas. Eu quero que vocês aplaudam o Senhor por eles, porque tem sido bênção na minha vida. Meninos novos. Sim, no Visão e Prática a gente tem toda essa definição também no novo modelo, né, no novo lançamento. Eu conto com a sua ajuda em oração. É um ministério desafiador, é uma proposta que eu abracei com muita vontade de ver vencedora dentro da igreja wesleyana, que é o cuidado mútuo de pessoas para que elas possam frutificar para a glória de Deus Pai. Vamos ficar de pé? E eu quero que você segure na mão do irmão que está do teu lado. Eu quero convidar o bispo Elisiário mais uma vez para nos abençoar em oração. Quero agradecer a Deus pela bênção que tem sido na minha vida o ministério do bispo Elisiário. Como Deus tem cuidado de mim através desse homem, não é? E eu preciso que essa bênção que Deus já tem trazido sobre a minha vida também esteja sobre a sua vida, nessa autoridade de homem de Deus que Ele é. Obrigado por vocês terem me ouvido nessa tarde. Foi muito bom falar com vocês. Amém. Só uma palavra. À vontade, o senhor manda. Irmãos, Deus nos dotou de uma capacidade incrível de aprendizado, e o cérebro é uma das maravilhas da criação de Deus. Esta semana eu só tive 2 dias de expediente, e antes de viajar eu teria que escrever um artigo para a Voz Wesleyana, que escrevo isso há algumas décadas, e eu sempre oro perguntando a Deus o que eu posso trazer de contribuição. E eu falei a respeito, não com aquela capacidade científica, pois nem havia espaço, e nem eu tenho essa devida capacidade de um neurologista, de um psiquiatra, um psicólogo, mas eu dei algumas pinceladas ali sobre a importância da nossa memória ser preservada e nós procurarmos. Eu disse lá e pus no nosso banco de dados, entre parênteses, o que é que nós vamos acumular lá. Enquanto o pastor Gilberto estava falando aqui, muita coisa eu acrescentei no meu banco de dados. E eu quero dizer, irmãos, que uma palavra, aliás, um pensamento, eu já citei isso inúmeras vezes, de Augusto Cury, e eu trago à memória, aqueles que estão mais próximos de mim já me ouviram falar sobre isso, mas por amor àqueles que não ouviram, eu vou citar mais uma vez. Augusto Cury, ele diz que quase a totalidade das pessoas tem um eu mal formado, que não gerencia os seus pensamentos, certo? E nem protege as suas emoções adequadamente. Isso me veio à memória quando ele falava sobre a morte do eu.
todos nós estávamos naquele caminhão que Adão estava dirigindo. E ele tombou o caminhão. E nós ficamos com alguma avaria. Eu digo isso, porque também já falei outras vezes. Quando me casei, eu me casei sem nada. Louvo a Deus pela minha esposa, porque isso que ela faz com o irmão, eu nos meus cultos domésticos, eu procuro provocar minha esposa para ela dizer onde é que eu poderia melhorar. E ela dá a nota máxima para mim às vezes. Eu digo, se você tivesse o poder de me melhorar, onde é que você melhoraria? Não, tá bom demais, mas eu sei que eu tenho muito que melhorar. Tenho muito ainda que melhorar. Olha, Lutero disse que depois de Jesus, Catarina, a ex-freira que ele casou, foi a melhor coisa que Deus deu para ele. Ele disse. E eu quero dizer que o mesmo, eu falo às vezes, diante de Deus, eu louvo a Deus pela minha esposa. Desculpe eu estar tomando um tempo, mas olha, eu prometo deixar os irmãos em pé, menos do que o grupo de louvor costuma deixar. Eu encerro. E os irmãos não reclamam, então não vai reclamar de um bispo velho, né? Irmãos, meu pai, ele tinha uma bela propriedade, e ele tinha vários peões, né, pessoas que trabalham na roça com ele. E havia ele tinha leptorrino, como é que chama aquele que tem defeito? Desvio de septo. E ele costumava tomar às vezes uns guaranás, e quando ele estava com a cabeça meio zonza, ele elogiava a esposa dele, mas colocava lá nas alturas. Mas ele precisava tomar esses guaranás. E ele chegava a dizer que Campina Grande é a cidade natal. Ele dizia, eu não troco a minha Zefa por Campina Grande, ainda que me volte 500 contos de réis, no tempo lá do seu avô. E eu quero parafrasear a palavra daquele homem simples e dizer que eu não troco a minha esposa por Belo Horizonte, que é uma bela cidade, ainda que me deem $500 mil de volta. Mas meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? É que nós somos eternos aprendizes. Eu vou fazer 75 anos, mas me sinto como um homem de apenas 74 anos. Viu, irmãos? O que eu quero dizer é que eu continuo aprendendo. Louvo a Deus ver gente mais nova do que eu, trazendo grande contribuição para a querida igreja. E eu quero dizer que nessa escala, além de Jesus, além da nossa esposa, cada um com a sua esposa, Deus nos deu uma grande bênção, que é a igreja metodista wesleyana. E nós devemos, irmãos, sem idolatrar, sem achar que ela é infalível, que ela tem, como ele disse, mas devemos investir, amando-a. E quem ama, não fala mal. É isso. Concorda? É verdade. Quem ama, não fala mal. Ele estava por aqui de manhã, e se ele estiver aí, não tem problema, porque ele não pediu segredo. Mas o pastor Silmar sempre trabalhou com casais. Ele dizia que é uma loucura assistir encontros de casais. O homem que pensa em um outro amor fora do casamento. Ele diz, por quê? A minha esposa, eu conheço as virtudes, conheço os defeitos. Por que eu vou atrás de outra? A igreja é da mesma forma, irmãos.
Eu vou encerrar. E eu me lembro que eu peguei um táxi quando eu estava assumindo a igreja, a região, agora, em 2010. Eu peguei um táxi e um senhor, lá na Praça Dom Pedro, Petrópolis. Eu fui perguntando, e o senhor trabalha aqui há muito tempo? Ele disse, que idade o senhor tem? Eu disse. Ele disse, quase a idade que o senhor tem, eu tenho aqui. Eu estava com 60 e poucos anos. Aí ele sentiu-se na liberdade e começou a contar a história da vida dele. E ele disse que estava meio abatido porque um filho dele, um senhor já de 82 anos, ainda trabalhando de taxista. Meu filho de quase 50 anos morreu, acho que vítima de um infarto, e isso, só tinha um filho único. Aí ele disse, eu disse, e a sua esposa? Ele disse, não, ela está para lá porque eu casei a segunda vez. E ele disse, trocar de mulher é apenas trocar de problema. Desculpa, irmãs, não sou eu que falei, não, eu estou transmitindo. Eu queria parafrasear e dizer que trocar de igreja é apenas trocar de problema. Vamos amar a nossa igreja, vamos levantar um GECEL forte em todo o Brasil e vamos deixar que Deus ordene a sua bênção para essa igreja se fortalecer. Vamos orar. Põe a mão no seu coração e diga para Deus, eu estou comprometido com esse projeto que tu tens para a tua igreja nesse tempo do fim. Amém? Pai, aqui estão os teus servos que se empenharam, ó Deus, para atender a este grande apelo, a fim de que aqui fossem ministrados. E eu quero te rogar, Senhor, honra o sacrifício de cada um dos teus filhos, e que eles possam sair daqui, ó Deus, com uma visão ampliada, e acima de tudo, ó Deus, com um coração totalmente rendido, pronto a carregar a cruz que Cristo nos convidou a carregá-la, para que depois façamos jus em receber a coroa que Ele também prometeu nos conceder para aqueles que forem fiéis até o fim. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. 19 horas janta, 20 horas de um grande culto. Que a graça do Senhor vos acompanhe. Obrigado.